Sim, pronto, ótimo. Então vamos lá. Então, pessoal, olha só, para a gente começar a falar das bactérias, né, a gente tem que lembrar que as bactérias elas pertencem ao reino Monera. Lembra que a gente falou sobre os 5 reinos, né? O reino das plantas, dos animais, dos fungos, e as bactérias pertencem ao reino Monera, tá bom? Lembrando que a gente está estudando em ordem evolutiva. A gente começou com os vírus, que são os seres mais simples, né, que nem célula tem, e agora nós já estamos nas bactérias, que já possuem células, mas ainda são seres simples também, tá bom? Então nós temos bactérias de vários formatos, de várias formas, a gente vai ver daqui a pouco algumas delas. Para a gente começar, a gente tem aqui algumas características básicas, tá? A palavra bactéria ela significa bastonete, vem do grego bacterium, porque algumas bactérias têm formato de bastão. Principalmente as primeiras bactérias estudadas, elas tinham esse formato. E aí deram o nome desses micro-organismos de bactérias, tá bom? Ok até aqui? Ok. Pronto. Sim. As bactérias são organismos unicelulares, ou seja, elas só têm uma célula. São organismos extremamente simples, tá? Diferente da gente, seres humanos, que nós somos seres pluricelulares. A gente tem milhões e milhões de células, tá? As bactérias só têm uma. E essa célula ainda é procariótica, ou seja, aquela que a gente estudou, né? Que o material genético ele não é guardado no núcleo, ele é solto no citoplasma, tá? Então são bactérias, são seres organismos unicelulares e procarióticos. As bactérias têm várias formas, vários tamanhos, tá? E elas, gente, vivem em ambientes mais variados possível. Você tem bactérias na sua pele, no seu corpo, dentro de você. Você tem bactérias no chão, no ar, no solo, na água, nos ambientes mais impossíveis de existir. Na boca de vulcão tem bactérias que conseguem viver em condições muito extremas. Então as bactérias elas vivem nos mais possíveis ambientes que você imaginar, tá bom? Belezinha? Beleza. Pronto. E aí aqui nós temos a estrutura de uma bactéria, né? Deixa eu até deixar essa imagem aqui maior. Então nós temos aqui algumas partes das bactérias que vocês precisam conhecer. Espera aí que tá chegando gente aqui. A Maria. Pronto. Chegou a Maria. Vou voltar aqui para a tela. Então, gente, ó, vocês estão vendo aqui essa imagem que eu botei? É a estrutura de uma bactéria. Então, isso aqui é uma bactéria, tá? E aí nós temos algumas partes, pelo menos 8, que vocês precisam saber. Então, a primeira, estão vendo aqui o número 1, onde eu estou marcando aqui, ó. Certo? Tá dando para vocês verem? Espera aí que tem gente chegando ainda. Não, pensei que tinha chegando. Chegou Sim. não. Então vou voltar para cá para a figura. Ó, esse número Sim. 1 aqui, que vocês estão vendo, é a cápsula. Então, existe uma cápsula que protege as bactérias, que a gente chama de cápsula bacteriana. Depois da cápsula... Oh, meu Deus do céu. Espera aí que tem gente chegando aqui, pessoal. Isadora. Pronto. Vamos lá. Voltando. Então, pessoal, aqui nós temos a cápsula, tá? Depois da cápsula, nós ainda temos a parede celular, que é uma estrutura que protege as bactérias. Vou colocar aqui de amarelo para você ver. Tá vendo como eu estou marcando de amarelo aqui? Ó, aqui é a cápsula, aqui é a parede celular, tá? E aí nós temos também a membrana plasmática. Então nós temos a cápsula, a parede e mais para dentro nós temos a membrana, tá bom? Espera aí que tem gente entrando ainda. Bom dia, pessoal, que chegou agora. O pessoal tenta entrar na hora, tá? Porque se você ficar Bom entrando dia, tia. depois, aí acaba atrapalhando um pouco a aula. Então tenta entrar no horário, tá? Vamos lá, vou voltar aqui, tá bom? Continuando. Pessoal, até aqui tudo bem? A cápsula, a parede e a membrana. Sim ou não? Sim. Pronto, ótimo. Então se eu fosse fazer um desenho aqui, seria assim, ó. Sim. Cápsula, aí mais internamente a parede e mais internamente ainda a membrana plasmática, tá bom? Essa parte de dentro da bactéria, toda essa região aqui é chamada de citoplasma, que é a parte líquida da célula, tá? Então dentro da célula você tem o material genético, que é esse representado aqui com o número 7, ó. Isso aqui que eu estou marcando de vermelho é o DNA da bactéria, é o material genético, tá?
Esse material, tá vendo que ele está solto, ele não tem nenhum núcleo, não tem uma estrutura protegendo ele. Por que não tem núcleo? Porque as bactérias são procarióticas, lembram? Só quem tem núcleo são os seres eucarióticos, combinado? Pronto. Combinado. Pronto. Falem comigo um pouco, quero que vocês falem. Então, nós temos aqui o citoplasma, o DNA, nós temos aqui os ribossomos, esses pontinhos azuis aqui são os ribossomos, que são estruturas que produzem proteínas. E as bactérias também têm essa caudinha. Estão vendo esse rabinho aqui? Sim, o que é que esse rabinho ele faz? Esse rabinho aqui ele é chamado de flagelo. Qual é a função do flagelo? Ele vai ajudar a bactéria a se mover. Então ele vai ajudar a bactéria a se movimentar, tá? Dentro da célula que ela está. Até mesmo no ambiente em que ela vive, ele serve para movimentação. Além disso, não dá pra ver aqui, gente, mas também existem vários pelinhos. As bactérias também têm uns pelinhos, eles ficam assim, ó. Esses pelinhos, eles são chamados de pili, tá? E esses pelos, eles servem para grudar a bactéria nas células onde elas vão atacar, por exemplo, tá bom? Então existem os cílios, que são esses pelinhos, e existem os flagelos, que é só esse rabinho grande aí, que serve para a bactéria se locomover. Combinado assim? Ok? Bom dia, Julie fofinha. Então, essas daqui são as partes principais das bactérias, tá? Que a gente precisa conhecer. Além disso, então nós já vimos o que é as bactérias, nós já vimos a estrutura. E, gente, as bactérias, elas têm vários formatos. Alguém perguntou alguma coisa no chat? Fernanda, me ajude aí. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Não, é só a Júlia falou bom dia, tio, e... Pronto, só. tá certo. Bom dia. Só a Júlia falou bom dia. Pronto. Então, pessoal, as bactérias, elas também têm vários formatos diferentes. Então, eu estou mostrando aqui alguns para vocês. Tem que saber esses formatos, viu? Geralmente eu cobro em prova isso daqui. Então, as bactérias que são redondinhas, elas são chamadas de cocos, tá bom? Quando você tem dois cocos juntos, você tem as bactérias chamadas de diplococos, que são aquelas que são duas esferas juntinhas. Já tem bactérias que são vários cocos juntos. Estão vendo aqui? Parece um cordão que eu estou apontando aqui. Essas daqui, gente, são as bactérias da família Streptococcus. Então, Streptococcus é como se fosse um cordãozinho de vários cocos. E existem bactérias que são chamadas de Staphylococcus. Já nesse caso aqui, elas parecem um cacho de uva. Então, não confunda Staphylococcus com Streptococcus, tá bom? Também existem bactérias que parecem um bastão, que são os bacilos. Existem aquelas bactérias que parecem uma vírgula, que são chamadas de vibriões. E existem bactérias que parecem uma espiralzinha, que são do grupo das espiroquetas, ou bactérias espiraladas, tá bom? Então você está vendo que existem vários formatos diferentes, certo? Certo. E é importante você... Mas, tio, só uma pergunta. Eu queria saber que, assim, esses bacilos sempre aparecem em propaganda de iogurte. Sim, alguns iogurtes. Você propaganda. Aquele que sabe mesmo, esse bicho assim, gente, esse bacilos, ele significa... O que passa na propaganda são os lactobacilos. Eu vou já falar sobre eles, tá? Espera um pouquinho que a gente vai falar sobre eles já, tá bom? Deixei uma parte reservada para eles que eu sabia que vocês iriam perguntar. Então, gente, sobre a forma das bactérias, uma coisa importante, tá? Para vocês colocarem aí no caderno de vocês. Toda aula minha vocês tragam um caderno, tá? Porque sempre eu falo coisas que não tem no slide. Eu vou mandar o slide assim que terminar a aula, mas eu também já quero que vocês anotem uma coisinha aí. Quando eu falo sobre a forma da bactéria, quando eu digo para vocês assim, sétimo ano do meu coração, as bactérias podem ser bacilos, streptococcus, staphylococcus, eu estou me referindo à forma, né, ao formato. Quando eu falo sobre isso, é a mesma coisa de eu falar em morfologia bacteriana. Então, quando vocês ouvirem falar em morfologia bacteriana, o que significa isso? É a forma, é a estrutura da bactéria. Combinado? Combinado. Pronto, então guardem essa palavrinha, tá bom? Então nós já vimos o que são as bactérias, nós já vimos a parte do corpo das bactérias, né? O que é que tem, a parede, o flagelo, o DNA. Já vimos o formato. E também é importante vocês saberem, gente, que as bactérias são muito importantes para o meio ambiente. Por quê? Porque algumas bactérias, elas conseguem fazer fotossíntese. Então, algumas bactérias conseguem produzir o próprio alimento. Sem contar que no meio ambiente, na natureza,
as bactérias atuam como decompositores, tá? Quando você joga algum material no lixo, as bactérias vão comendo aquele material. Então elas vão ajudando a decompor a matéria orgânica. Então não esqueça disso, bactérias são decompositores. Só tem as bactérias que fazem isso no meio ambiente? Não, tem outra galera também que são os fungos. Só que a gente não vai estudar os fungos agora, tá? Então por enquanto, lembre-se que bactéria tem uma importância muito grande para o meio ambiente, porque as bactérias atuam na decomposição da matéria orgânica. Tá certo? Certo. Pronto. Todo mundo ok? Riquelme, Guilherme, Caio, Julie, Maria. Pronto. Sim. Gente, outra coisa importante que vocês também têm que saber é que as bactérias elas também são muito utilizadas em vários processos químicos. Muitos produtos que vocês comem são produzidos a partir de bactérias. Por exemplo, o iogurte, o Danone, o iogurte, ele contém bactérias, só que são bactérias do bem. E aí, Fernanda, vem os lactobacilos. Por que o nome é lactobacilo? O nome bacilo é só para dizer o quê? Se refere à morfologia, se refere à forma. É só para dizer que essa bactéria tem o formato de um bastão, por isso que é bacilo. E lacto, porque são bactérias que produzem ácido lático. Então são bactérias utilizadas na produção de leite, de laticínios, tá? Tanto é que tem aquela propaganda Yakult, contém Caixixirobe, são tipos de bactérias. Sim, aparece. Pronto. Aparece a propaganda. Sim. Então, esses iogurtes, na verdade, eles contêm bactérias vivas lá dentro. E essas bactérias elas vão ajudar na produção de ácido lático. Então, são bactérias que ajudam na produção de substâncias que vão estimular os nossos movimentos intestinais. Então, ajuda você a evacuar melhor, ajuda no intestino. Traduzindo, você caga melhor com esses produtos, de uma forma bem simples. Tá? Por isso, né? Que, tipo, quando aparece a pessoa, tipo, com dor de barriga, aí a pessoa não consegue, Não né? consegue ir no banheiro. Aí ela toma lá o iogurte, aí ela consegue. Porque essas bactérias elas fazem parte da nossa flora bacteriana, tá? Além do iogurte, você também tem a produção de coalhada, que também se usa bactérias. Para produzir vinagre, também se usa bactérias. Só que no caso da bactéria do iogurte e da coalhada, são lactobacilos. Já a bactéria utilizada para fazer vinagre são chamados de acetobactérias, tá? Muitos medicamentos também são produzidos a partir de bactérias. Muitos produtos do dia a dia são feitos utilizando micro-organismos. Então, com base nisso aqui, você já pode aprender uma coisa muito importante. Quando alguém falar assim, a bactéria só traz doença, isso é verdade? Não. A gente acabou de ver que as bactérias elas têm uma importância na economia muito grande, na saúde. Tem bactérias que causam doenças? Sim, mas muitas bactérias também são utilizadas na produção de medicamentos, de alimentos, de enzimas, de proteínas. Então as bactérias também têm sua importância no meio ambiente, na indústria. Tá? Elas não são só o vilão da história não, tá bom? Guardem essa informaçãozinha com vocês. Outro detalhe importante, gente, é que a maioria das bactérias são heterótrofas, ou seja, vocês lembram o que é heterótrofa? A gente falou sobre autótrofo e heterótrofo. Quem lembra? Sim. Então, Eu lembro, tipo, você falou. pronto. Quem produz o próprio alimento? São seres autótrofos ou heterótrofos? Eu acho que são os autrófos. São os autótrofos, muito bem. Algumas bactérias são autótrofas, ou seja, elas conseguem fazer fotossíntese. Mas a maioria não é. Elas precisam ir em busca do alimento dela. Nós também somos seres heterótrofos, tá? Então eu já coloquei numa prova uma vez, em 2018, eu botei numa prova assim, verdadeiro ou falso. Todas as bactérias são heterótrofas. Muita gente marcou verdadeiro, porque se confundiu. Não são. A maioria é, mas você não pode dizer que todas são, porque existem algumas bactérias que não são. Por exemplo, as cianobactérias. Eu até vou colocar aqui de branco para você ver. Tá vendo? As cianobactérias são bactérias que fazem fotossíntese, tá bom? Além disso, gente, também existem bactérias fixadoras, que são bactérias que estão presentes na raiz de alguns legumes. Aí essas bactérias elas conseguem pegar o nitrogênio do ar e transformar em nitratos. São substâncias que elas utilizam para obter energia, tá bom? Então, o que é que nós temos que saber em relação à alimentação das bactérias? As bactérias podem produzir o próprio alimento, sim, mas a maioria não produz. Combinado? Combinado. Pronto. E aí, para encerrar, como é que as bactérias se reproduzem? Né? Como é que as bactérias
conseguem se desenvolver, se reproduzir? Existem duas maneiras. Ou elas se reproduzem de forma assexuada, ou seja, sem a participação de gameta, ou existe a reprodução sexuada. Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Primeiro eu vou falar da reprodução assexuada. A mais comum é essa daqui. Pera aí, que tem gente querendo entrar. O Yuri. Ah, então no final da aula já. Enfim. Deixa o bichinho. Então vamos lá. Gente, vocês estão vendo essa figura que eu estou marcando aqui para vocês? De verde, que eu estou apontando aqui. Sim. Isso daqui é uma reprodução assexuada, ou seja, por que é uma reprodução assexuada? Porque não tem troca de material genético, não há troca de DNA, simplesmente a bactéria, o que é que ela faz? Você tem a bactéria, ela começa a crescer, ela começa a dividir o material genético dela, começa a duplicar e ela acaba se dividindo em duas, ou seja, simplesmente ela se divide ao meio. E aí você forma duas novas bactérias. Essa bactéria aqui, ela pode se dividir de novo, aí vai formar mais duas e assim sucessivamente. Então essa reprodução aqui, ela é assexuada e ela é chamada de divisão binária, ou também chamada de bipartição, tá certo? Então é uma reprodução bem simples, tá? Eu vou colocar os nomes, anotem os nomes, gente. Tem 3 nomes para a mesma coisa, ou divisão binária, escrevam aí, divisão binária. Ou também é chamado de bipartição, porque ela se parte em duas. E o outro nome que também pode aparecer para vocês é cisparidade, com C. Aí, 2 S. Bota aí no chat. Bom, vou colocar aqui no chat. Pode ser. Lembrando que essa reprodução é assexuada, tá? Porque não há troca de material genético nem troca de gametas. Ela simplesmente se divide, tá bom? Então vamos lá. Ou eu chamo de divisão binária, ou eu chamo de bipartição, ou eu chamo de cisparidade. Isso tudo se refere ao quê? A um tipo de reprodução assexuada das bactérias. Tá? Bactérias. Pronto, coloquei aí no chat para vocês passarem pro caderno, tá? Apareceu aí? Estão vendo? Apareceu. Pronto, ótimo. Gente, eu estou resumindo, tá? Existem muito mais coisas. Se a gente fosse falar de bactérias a fundo, a gente passaria umas 2 semanas só falando de bactéria. Mas como a gente não tem tempo, a gente vê pelo menos as características principais. Outra forma de reprodução também é essa daqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu dar um zoom nela aqui, só para vocês verem melhor. Nesse caso aqui, gente, nós temos uma reprodução que ela é considerada sexuada, tá? O que é que acontece? Estão vendo a figura que eu aumentei agora? Sim, dá pra ver. Pronto. Então vamos lá, vou dar um start aqui. Então o que é que acontece? Você tem 2 bactérias, essas bactérias se encontram. E aí, mulher, como é que tu tá? Tá bem? Tô bem. Você? Ah, também tô bem. Perceba aqui uma coisa, ó. Vocês estão vendo que existem 2 DNA. Tem esse daqui, que é o DNA principal. Mas as bactérias também têm outro pedacinho de DNA em forma de círculo, que ele é chamado de plasmídio. Ele é um DNA exclusivo das bactérias, então elas têm 2. O que é que acontece? Uma bactéria se encontra com a outra. Claro que não é assim, elas não vão falar, né? Porque a bactéria não fala, eu estou só fazendo um teatrinho aqui para vocês. A bactéria se encontra com a outra, ela fala, ei, mulher, como é que tu tá? Ah, eu tô bem, tu também, eu tô bem também. Ei, bora namorar? Ela, bora namorar, vamos namorar. Como é que nós namoramos? De jeito aqui, ó. Essa bactéria aqui se aproxima. Lembra que eu falei que existem alguns pelinhos nas bactérias? Vocês lembram? Sim. Pronto, o que é que acontece? Um desses pelos é chamado de pelo sexual, ou peeling. O que é que a bactéria faz? Ela pega esse pelo, conecta na outra bactéria, e aí ela começa a passar um pedaço do DNA para outra. Só que não é o DNA principal, é o plasmídio, que também é um material genético. E aí ela troca um pedacinho do DNA com essa outra bactéria aqui, através do pelo sexual, do peeling. Depois que ela troca um pedaço do DNA, ela tira o pelo, volta como é que estava antes, e a outra bactéria agora também tem um pedaço de DNA dessa daqui. Então aconteceu uma mistura de DNA. Então quando essa bactéria aqui se dividir, por exemplo, ela já vai se dividir com bactérias que têm um pouquinho das características dessa outra aqui. Tudo bem?
Tudo bem. Pronto. Esse processo, gente, onde acontece a troca do DNA, um pedaço do DNA de uma bactéria com a outra, tá? Através do pelo sexual, que é chamado de pile. Esse processo é chamado de conjugação bacteriana, tá bom? Anote aí no seu caderninho. Quando acontece a troca de DNA, esse é um tipo de reprodução que é chamado na biologia de conjugação. Vou anotar aqui na tela para vocês. Conjugação bacteriana. Então eu vou cobrar de vocês esses dois tipos, tá? Conjugação e a divisão binária. Só que a divisão binária não tem troca de DNA, ela só se divide. Tá certo? Tá certo. Pronto, então aqui nós temos a conjugação bacteriana. Para encerrar, né, que aí a gente vai falar das doenças na próxima aula, a gente vai tirar aula só para falar das doenças, pneumonia, tétano, tem umas doenças bem interessantes para a gente estudar. Só para fechar, como eu falei para vocês, existem as bactérias benéficas, ou seja, são bactérias boas, que não causam doenças, tá? Exemplo, os lactobacilos, que são bactérias geralmente encontradas no leite, né, que elas conseguem transformar a lactose em ácido lático, e que é muito importante no nosso intestino. E também, gente, existem algumas bactérias que vivem na nossa pele e no nosso estômago, que são bactérias boas. Pergunta de prova. Toda pessoa tem bactérias no corpo. O fato dessas pessoas terem bactérias morando dentro delas significa que essa pessoa está doente? Sim ou não? Não. Não. Muito bem. Ela pode estar doente se ela contrair outra bactéria, né? Uma bactéria que cause uma doença. Mas existem bactérias que vivem naturalmente na sua pele, no seu organismo, no seu intestino, que são bactérias boas. Tanto é, gente, que existe até um termo para designar essas bactérias. Quando você ouvir falar em flora bacteriana, são as bactérias que vivem no seu intestino, que elas ajudam na digestão. Inclusive, algumas bactérias conseguem até produzir vitamina K para você. Então, elas ajudam você de boa. Então, essas bactérias boas, também são chamadas de bactérias simbióticas, são bactérias que não causam problemas, tá bom? Então, não esqueça, quando você ouvir falar em flora bacteriana, são as bactérias que vivem no seu intestino. E elas são boas. Combinado? Combinado. Pronto. Pessoal, e aí, deu para ter uma noçãozinha? Deu para conhecer um pouquinho mais das bactérias agora? Como é que elas são? Para que elas servem? Tá? E aí, na próxima semana... Então, na próxima semana fica show de bola. Então, na próxima semana vem a parte do mal. A gente já viu a parte boa, que são as bactérias do bem, mas também tem aquelas bactérias que causam doenças. Então, a partir da segunda-feira, a gente vai conhecer um pouquinho... Dia para escrever meu nome no chat? Já pode. Tá? Então, a partir de segunda-feira, a gente vai falar sobre as doenças bacterianas. Gente, alguma dúvida da aula de hoje? Tranquilo? Nenhuma dúvida. Não, tranquilo. Pronto. Eu só vou passar a atividade para vocês segunda-feira, que aí eu termino bactérias e eu já passo logo a atividade relacionada a vírus e a bactérias. Tá bom? Tem que escrever o slide? Sim, mas eu não vou mais cobrar, não vai valer ponto não. Mas se você quiser anotar, eu recomendo fortemente que você faça isso, porque senão vai ser difícil de você conseguir entender. Então passe as anotações para o caderno, até mesmo para ajudar você a estudar. Tá bom, Riquelme? Pronto, show de bola. Então, gente, estudem, tá? Estudem, porque na próxima semana eu vou fazer perguntas para saber se vocês estão estudando mesmo. Então, pegue os slides, passe para o caderno, dê uma revisadinha para você não se confundir, né? Já vimos, é muita informação. Já foi vírus, já terminamos bactérias. Na outra semana já vai começar protozoários. Então, assim, é uma carga de muito conteúdo. Se vocês não se organizarem para ajudar, vocês vão se ferrar todinho. Então, se organize nesse final de semana, pegue os slides. Oi. Você já vai mandar os slides? Já vou mandar agora. Assim que eu terminar aqui a aula, eu já mando lá esse slide de bactérias para vocês. Inclusive, eu já vou mandar o de doenças também, já da aula de segunda-feira, para vocês já copiarem, tá? Vou copiar no final de semana. Tá bom, tá bom. Então, eu já vou mandar o slide para vocês, juntamente com o TD de bactérias, para vocês já estudarem também as doenças. Que aí na próxima aula a gente já comenta sobre elas, tá bom? Tá bom. Pronto. Pois, pessoal, fiquem com Deus, tá bom? Se cuidem, nos vemos segunda-feira de manhã. Já botaram o nome, então pode sair. Tchau, Fernanda. Tchau, Guilherme. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, tio, tchau, Tchau, tio. Rafael. Tchau, tio. Tchau, Ícaro. Tchau, Isadora.
Tchau, Riquelme. Caio. Tchau. Tchau, Maria. Tchau, Julie. Você também, Julie. Tenha um bom dia, pessoal. Fiquem com Deus. Vou mandar a frequência aqui de vocês.